Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à próxima aula, aula de Química, Resíduos Sólidos, parte 1. Segundo bimestre, sexto ano, ensino médio. Conteúdo: Química ambiental, políticas ambientais, parâmetros qualitativo e quantitativo dos resíduos e das substâncias encontradas nas águas. Objetivos: compreender o que são resíduos sólidos urbanos e a importância da sua destinação correta. Analisar os impactos ambientais negativos causados pela destinação final inadequada dos rejeitos sólidos. Para começar, imagine a seguinte situação: não existirá mais coletas de resíduos residenciais. Como isso impactaria na sua vida? Vocês já pensaram para onde vai o lixo que vocês descartam? Qual é a quantidade de resíduos sólidos que você produz? São todos semelhantes? Os resíduos residenciais, industriais e hospitalares são iguais? Imagine agora a quantidade de lixo produzido por semana na sua rua, depois os bairros, depois as cidades. De que maneira a falta de coleta de resíduos residenciais poderia impactar a saúde humana e o ambiente, meio ambiente? Agora analise as imagens, responda aos questionamentos anteriores, vire e converse sobre as suas respostas. Registre seus processos de aprendizagem. Vire e conversa. O que é resíduo sólido? Resíduo versus lixo. Lixo é um rejeito imprestável, sem valor comercial. Resíduo é tudo aquilo que é descartado, mas que possui um valor em outro processo produtivo, podendo ser usado como matéria-prima para outros produtos. Qual é a origem dos resíduos sólidos? O resíduo doméstico é produzido por atividade humana residenciais, formando por aproximadamente 60% de compostos orgânicos, e o restante formado por plástico, rejeitos, latas, vidros, papéis e etc. Rejeito: qual é o resíduo que apresenta impossibilidade de recuperação, reciclagem ou tratamento? Qual é a composição do lixo doméstico? Vidro: 72% de areia, 14% de sólido, 9% de cálcio, 4% de magnésio. E alguns dos tipos de vidro são incluídos alumina e potássio. Papel: seu principal constituinte é a celulose. Celulose: essa é a composição química da celulose. Latas de alimentos: composta por ferro e por uma pequena parte de estanho, 0,20%, ou cromo, de 0,007%. Latas de bebidas: alumínio, magnésio, manganês, ferro, silicone e cobre. A quantidade de cada componente pode virar. A unidade de cada componente pode variar. Por exemplo, na tampa das latas, adiciona-se mais magnésio ao alumínio para aumentar sua resistência. Plástico: embora muitos plásticos sejam constituídos somente de carbono e hidrogênio, outros elementos podem estar presentes em sua estrutura, como oxigênio, cloro, flúor e nitrogênio. Reciclagem no Brasil: desafios e oportunidades. Desafios: baixo índice de reciclagem. Apenas 4% dos resíduos recicláveis são efetivamente reciclados no Brasil. Atraso em relação a outros países. Estamos 20 anos atrás dos países desenvolvidos, como a Alemanha, que recicla 67% de seus resíduos. Falta de infraestrutura, falta unidades de descarte, coleta coletiva, triagens e incentivos fiscais para a indústria. Falta de conscientização, a população ainda não está engajada na separação e no descarte correto de resíduos. Oportunidades: grande potencial para crescimento. O Brasil possui grande quantidade de materiais recicláveis, que podem ser reaproveitados. Benefícios para o meio ambiente: a reciclagem diminui a poluição, preserva recursos naturais e reduz os impactos ambientais do descarte incorreto. Geração de empregos e renda: a indústria de reciclagem gera milhares de empregos e renda para a população. Conscientização e educação ambiental: é fundamental conscientizar a população sobre a importância da reciclagem. Qual é a origem dos resíduos sólidos? Resíduo industrial, resíduo de matérias-primas, subprodutos de processos produtivos, são agrupados por classe. A classe A contém mais perigos. A classe 1 contém os mais perigosos.
considerados os seguintes aspectos. Classe 1 contém os mais perigosos, considerando os seguintes aspectos: inflamabilidade, catalisadores gastos, solvente como acetona, acetato de etila, éter retílico, butano e metanol, resíduo de solventes e outros, resíduos de solvente e outros. Corrosividade, borras e resíduos ácidos, acumuladores elétricos à base de chumbo, resíduos de ácido carboxílicos, ácido sulfúrico, cromo, chumbo e outros. Classe 1, perigosos, e classe 2, não perigosos. Reatividade, iodo industrial e soluções exauridas de operações de galvanoplastia, operações de galvanoplastia, carvão usado em tratamento de fluentes líquidos que contém explosivos e outros. Toxicidade, solventes halogenados, lodo de tinta, pós e fibras de amiantos, lâmpadas com vapor de mercúrio, após o uso, óleos lubrificantes, fluidos e outros. Patogenicidade, resíduos que contêm micro-organismos patogênicos ou qualquer substâncias que podem causar doenças. Soluções exauridas, lodos e líquidos de lavagens aquosos, contendo cianeto e ou outras substâncias perigosas. Resíduo hospitalar são resíduos perigosos, como seringa e aventais usados e etc. Devido ao seu potencial risco contaminante, esse resíduo é separado do restante dos lixos produzidos pelo hospital e, normalmente, é encaminhado para incineração. Resíduos nucleares. Além dos resíduos produzidos em hospitais e restos dos combustíveis nucleares, são incluídos nessas categorias quaisquer materiais que possuem algum grau de radioatividade. Esses resíduos podem conter isótopos radioativos e urânio, célcio, estrônico, iodo, criptônio e plutônio. Resíduos de construção e demolição. São resíduos derivados de obras, construções, reconstruções, reformas, demolições e etc. Possuem uma variedade de composições, podendo conter tijolos, blocos cerâmicos, concretos geral, solos, rochas, azulejos, metais, resinas, colas, tintas, madeiras compensados, forros, argamassas, gesso, telha, pavimento asfálticos, vidros, plásticos, tubulações, fiações elétricas, etc. Qual é a destinação dos resíduos sólidos no Brasil? A gestão inadequada afeta indiretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros. Disposição final de resíduos. Vamos assistir o vídeo. Você já parou para pensar para onde vão os resíduos? Qual a destinação do lixo após o caminhão passar na porta da sua casa realizando a coleta? Nesse vídeo falaremos do destino dos resíduos que não são encaminhados para a reciclagem. Sobre a coleta seletiva e reciclagem falaremos em um próximo vídeo. No Brasil há 3 formas mais comuns de destinação. A forma mais inadequada são os lixões, que são aquelas áreas de terra onde são depositados os resíduos gerados. Elas ficam a céu aberto e atraem uma grande quantidade de vetores, como ratos, mosquitos e urubus, podendo transmitir algumas doenças à população. A disposição de resíduos gera um chorume e gases de efeito estufa, em geral o metano. E no caso dos lixões, não há qualquer coleta ou tratamento. Eles contaminam solo, ar e água. Esse é o pior cenário possível. Essa contaminação pode resultar em doenças na população. Outra forma de disposição são os aterros controlados. Assim como os lixões, não possuem qualquer forma de coleta e tratamento do chorume e gases gerados.
A única diferença é que os aterros controlados são cobertos com uma camada de terra diariamente, evitando assim o acesso de vetores. A terceira forma, considerada a mais adequada e segura, são os aterros sanitários. Os aterros sanitários possuem uma camada impermeável que impede o chorume de contaminar os solos. O chorume gerado no aterro sanitário é coletado, passa por um tratamento semelhante ao tratamento de esgoto, que reduz muito seu potencial poluidor. Após o tratamento, são lançados nos corpos hídricos. O gás gerado é coletado, e esses gases podem ser queimados para a geração de energia elétrica. Os aterros sanitários estão previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e estão definidos como disposição final ambientalmente adequada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que apenas o que é considerado rejeito, como, por exemplo, papel higiênico e fraldas, sejam enviados para aterros sanitários. Rejeitos são todos os resíduos que não podem ser reciclados, compostados, recuperados ou reutilizados. Mas não é bem isso que acontece na prática. No Brasil, 61,3% dos municípios não possuem coleta seletiva implantada nos municípios. E o índice de práticas como compostagem é muito pequeno. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa inicialmente que os lixões fossem extintos até 2014, mas isso não aconteceu. Em 2019, o Brasil destinava 59,5% da quantidade dos resíduos gerados para aterros sanitários, 23% para aterros controlados e 17,5% para lixões. A disposição inadequada aumentou 16% quando comparada com o ano de 2010. Segundo dados da Abrelp, a disposição inadequada de resíduos prejudica diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros. Nossa, é muita gente! E tem um custo ambiental e para tratamento de saúde de cerca de US$ 1 bilhão por ano. A cada dia que passa, a quantidade de resíduos gerada aumenta. E considerando o baixo índice de reciclagem no país, reduz cada vez mais a vida útil dos aterros. Dessa forma, é necessário buscar novas terras para construir novos aterros. Metrópoles destinam seus resíduos em locais cada vez mais distantes, aumentando assim o custo de serviço de transporte e de destinação dos resíduos. O Brasil ainda tem muito o que melhorar na gestão dos resíduos, mas como melhorá-la? É necessário aumentar a quantidade de aterros sanitários no país. Para isso, é necessário investimento público e apoio aos pequenos municípios, para que seja possível a realização de consórcios entre os pequenos municípios de uma região. Precisa reduzir a quantidade de resíduos com possibilidade de serem reciclados ou compostados e irem parar em aterros ou lixões. Para isso, deve haver a responsabilidade das indústrias e empresas para a produção de materiais que tenham possibilidade de serem reciclados, criação de mecanismos para logística reversa e informações de como descartar corretamente o resíduo. Também é necessário incentivo e estrutura às cooperativas de catadores, os quais realizam um papel fundamental na triagem dos resíduos. Devem ser implantados sistemas de compostagem ou de biodigestão para tratamento dos resíduos orgânicos gerados. Para toda essa boa gestão acontecer, é necessário que os cidadãos consumidores descartem os resíduos de forma correta. As referências desse vídeo encontram-se na descrição. Conta nos comentários se você sabe a destinação dos resíduos na sua cidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um vídeo novo. Como posso ajudar? Considerando a sua aprendizagem até aqui, esse momento, reflita e repense sobre seus hábitos. Reflita e repense sobre seus hábitos, os dos seus colegas e de toda a comunidade escolar. Quais novas informações poderiam impactar a redução do descarte incorreto de resíduos residenciais? Não se esqueça de incluir dados quantitativos e informações sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Construa um infográfico analógico ou digital e compartilhe-o. Compartilhe. Metodologia, protocolo 321.
3 minutos para o estudante apresentar sua proposta. 2 minutos para os colegas fazerem qualquer complemento e ou questionamento. 1 minuto para o professor dar o feedback e fazer intervenções. Todo mundo escreve. O que aprendemos hoje? Entendemos os impactos ambientais negativos causados pela destinação final dos rejeitos sólidos. Compreendemos que são necessárias ações individuais, coletivas e governamentais para garantir a preservação da saúde do meio ambiente. Obrigado a todos, até a próxima e tchau!